Checking connection. Você tá live? Aqui no Instagram, acabei de colocar. Aqui não sei como faz para ver, deixa eu ver. Facebook. Yeah, you started a live video, dá pra ver aqui. Yeah. We are live. Ok. Você está live? Tá todo mundo live. Vamos entrar na sua página para poder pôr live aqui. Só ajustando aqui a parte técnica. Olha lá, já tem oi, Simone. Oi, Ana Paula, você veio rapidinho, você disse que vinha e Só veio. ajustando aqui a parte técnica. Bom, tira o áudio som. isso do som. Tá. Bom, amigos, muito boa tarde aos nossos ouvintes da internet. Estamos aqui em Nova York, em Midtown Manhattan, no Gotham Podcast Studios, numa sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Essa data é histórica para nós, porque é a primeira vez que a gente está se aventurando nesse modelo de fazer uma conversa, um bate-papo, uma entrevista, uma troca de ideias. E o que a gente espera ser uma produção de conteúdo que vai trazer bastante informação relevante para as pessoas que estão interessadas nos Estados Unidos em geral, no estilo de vida, no mercado imobiliário, mas também nas histórias das pessoas que vieram para cá, como é o nosso caso, como elas venceram, quais têm sido os desafios, e a gente dá as boas-vindas para quem está live, porque a ideia é que isso seja um bate-papo informal, que seja interativo, que vocês participem. A gente não fez um script assim extremamente rígido, porque a ideia é que a gente seja espontâneo e consiga reagir ao que vocês queiram conversar conosco. Então, eu sou o Frederico Gouveia. Eu sou Yara Gouveia. E o sobrenome igual é porque nós somos irmãos. A Yara é minha irmã mais nova, ela é 10 anos mais nova do que eu. E por um milagre, ela parece mais nova do que eu, embora ela seja minha mãe. Yes. A maioria já deve saber disso. E, além de mãe, a gente trabalha junto na mesma área de mercado de imóveis, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas hoje eu sou entrevistada, ele é o entrevistador. E na próxima semana nós vamos inverter os papéis. Aí eu que vou fazer ele contar a história dele, que eu já sei. Tomem mas cuidado. muita gente Eu não preciso sabe. ser bem cauteloso aqui, senão ela vai, como boa escorpiã, ela vai fazer a vingança dela semana que vem. Então eu tenho que ser um calmo entrevistador. E a ideia que a gente converse hoje, eu vou te chamar de Yara, para não ficar muito mãe para lá, mãe para cá, é que você conte um pouco da sua história, Yara. Você nasceu em São Paulo? E daí, quando você nasceu em São Paulo, você foi para a escola e depois da escola você fez o que na faculdade? Mas então, quando você falou que você nasceu em São Paulo, eu lembrei de uma coisa importante que está para acontecer. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada numa cidade do interior chamada Angatuba. Eu fui para lá com acho que quase 2 anos de idade e fui criada em Angatuba. E eu não vou a Angatuba, acho que tem quase que uns... Ai, não vou falar, porque senão todo mundo descobre a minha idade. Mas é mais de 40 anos. E agora, no Carnaval, estou voltando para Angatuba, porque nós vamos ter um encontro dos estudantes daquela época, que chamava ginásio, colegial. E são pessoas que a gente não vê há tanto tempo. Eu estou louca, não vejo a hora de chegar a esse encontro. Já tem mais de 120 pessoas confirmadas. Uau. Bom, enfim, eu fui criada... É o quê? Metade da cidade. Eu fui criada em Angatuba, mas eu, com 16 anos, eu vim para São Paulo para fazer faculdade de música e trabalhei 15 anos na carreira de música. Como que você trabalhou na carreira de música? Conta pra nós, que talvez as pessoas não saibam. Não, porque desde 6 anos eu estudava piano, tocava piano, e depois, quando chegou na hora de fazer uma faculdade, eu decidi que eu queria fazer... Oi, Cuca, tô vendo você, tudo bem? Aí, quando chegou na hora de fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade de música, que a minha intenção era dar aula de música. E aí foi isso. E daí eu fui dar aula por 15 anos no Colégio Porto Seguro. Colégio Porto Seguro. Quem conhece o Porto Seguro aqui? Quem estudou no Porto, levanta a mão. Você também foi meu aluno, Quem foi aluno da sua própria mãe no Porto Seguro, levanta a mão. Raríssimas pessoas podem ter esse crédito. Foram 2 anos muito, muito complicados, porque ela ficava dando aula na frente, tinham 30 alunos que não queriam prestar atenção, porque a aula de música era bem relaxada. E aí eles faziam brincadeiras e eu queria ficar
pedindo para eles ficarem quietos, mas eu também tinha medo. Então foi bem interessante. Foi mas legal. voltando para você. Então, e aí depois, quando nasceu o Felipe, o irmão mais novo do Fred, eu parei de trabalhar. E depois eu acabei mudando para os Estados Unidos. Vamos então nesse capítulo da vida da Yara. De São Paulo para Miami. Quando e como aconteceu isso? Aconteceu assim, que o teu pai tinha uma empresa com uma filial em Miami e ele estava sempre indo e vindo. Então foi quando nós decidimos, eu já não trabalhava mais, foi quando nós decidimos comprar um apartamento de férias. E aí começamos a vir com mais frequência para Miami. E os meninos não queriam nunca voltar. A gente dizia, era a Ilha da Fantasia, porque nós morávamos no Williams Island, era uma ilha da fantasia realmente. E aí, como curtiam muito, nós decidimos, vamos passar 6 meses para os meninos irem para a escola, e foi o que aconteceu. A gente acabou vindo passar 6 meses, e esses 6 meses virou 25 anos. E que ano foi isso? Não, data é complicado comigo. Você deve lembrar melhor do que eu. O entrevistador vai ajudar. 1994 a gente se mudou para Miami. Aquela época tinha muito brasileiro se mudando para os Estados Unidos, Yara? Não tinha. E como foi a reação dos seus amigos em São Paulo? Mas, não, naquela época as pessoas, ninguém achava que eu deveria vir. Ninguém disse, vai lá, vai em frente. E se eu tivesse que ouvir os outros, eu não teria vindo. Porque eu ouvia muitas pessoas falarem, como você vai deixar seu marido aqui, vai ficar lá na ponte aérea, você vai ficar sem marido, enfim. Mas eu decidi mesmo assim, porque eu queria um dia pensar assim. Eu, pelo menos, tentei. Não deu certo, mas eu tentei. Eu não queria lá no futuro pensar, eu não tentei. Que pena, poderia ter tentado. Mas, enfim. E aí eu vim e aí, that's it. Foi o que aconteceu. E é importante lembrar que o meu pai, na época, tinha que ficar na ponte aérea de São Paulo, Miami, que não é uma ponte aérea São Paulo-Rio pertinho, né? Então foi complicado no começo, com a distância, né? Olha, mas sabe o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho depois no negócio dos brasileiros que você falou, do Williams Island. Sabe o que acontece? Quando você muda, principalmente para um país novo, é tanta novidade, é tanta coisa, que você não vê o tempo passar. E isso aconteceu comigo, aconteceu com a gente não tinha tempo de pensar no tempo. E tudo ia acontecendo muito rapidamente. Agora, você perguntou, naquela época não tinha muito brasileiro, realmente. 1994, Ana Paula, pergunta aqui no nosso podcast. Pois é, então vai conforme for dando, à medida que for dando, a gente vai respondendo as perguntas, tá? Porque, deixa eu ver. Tá, Ana Paula, tá aqui, eu estou conseguindo ouvir. Tá bem, então é assim... naquela época não tinha muito brasileiro, seu pai sempre foi um homem muito visionário e, enfim. Só que nós compramos um apartamento no empreendimento Williams Island, que naquela época estava fazendo muita propaganda no Brasil. Tanto é que a gente via falar bairro Aventura, a gente via falar Miami Beach, não Aventura. E mesmo assim, nós viemos. Só que com essa propaganda intensa que eles faziam no Brasil, acabou que muitos brasileiros começaram a vir comprar no Williams Island. Foi até por isso que, quando eu conheci o Léo, que é da Elite International Realty, onde eu tenho a minha licença na Flórida vai fazer quase 20 anos, nós éramos cliente dele primeiro. Aí, eu sempre indicava amigos que vinham nos visitar e tal, e diziam que queriam comprar o imóvel, eu apresentava o Léo. Um dia o Léo me disse, por que você não tira a sua licença de corretora? Assim, quando você indicar, você ganha um dinheirinho com isso. Aí eu falei, tá bom. Então, enquanto seu pai viajava, eu tinha tempo para estudar, eu tirei a licença. E legal lembrar que, quando você está contando isso, eu estou lembrando de uma pessoa aqui que pode ser mencionada, que é o Mark Pordes, um corretor americano que aprendeu português e foi um grande empreendedor, um dos primeiros pioneiros, talvez, a vender o Williams Island no exterior no idioma português. Sim. Isso acho que é importante ressaltar o fato de imóveis, por ser uma compra com um ticket tão alto, por ser um investimento que envolve tantas emoções, geralmente é mais fácil culturalmente do brasileiro comprar com brasileiro, o chinês comprar com chinês, o russo com russo, o americano com americano. E é difícil você ver alguém de uma outra cultura conseguir passar por essa ponte cultural como o Mark fez
e falaram português, ele tinha a ginga do carioca, ele era loiro de olho azul, mas conseguia passar aquela ginga, aquele calor humano e conquistou muitos clientes brasileiros que foram fiéis a ele por muito tempo. Verdade. O Fred, eu queria dar um oi aqui. Eu já vi que a Jussara, minha prima, tá Oi, aqui. Solange Lemos está aqui conosco. A Solange tá... Gente, é tanta gente para cá e para lá. Deixa eu ver onde eu vou olhar primeiro. Primeiro aqui, Jussara já me deu oi. A Cassandra também aqui já me deu oi. A Cuca também. E a Solange está aqui. Solange, linda, você está aqui morrendo de saudade. Também está aqui. Quem mais está aqui? Maria do Carmo, Stephanie, Ana Paula está aqui e assim vai. A Miriam também, acabei de ver a Miriam que entrou aqui. Conforme eu for dando, a gente vai dando um oi. Olha, a gente tem que olhar lá mais para trás. Espera aí um pouquinho. Bom, na medida do possível, a gente vai dando um oi. Vocês perceberam que a gente abraçou o mundo aqui com 4 mãos e tá complicado. Tem um iPod, tem um iPhone, tem um laptop, tem um outro iPhone aqui. Instagram, Facebook, de 2 contas. Só acho uma coisa, na próxima vez eu quero essa câmera mais perto, porque no Instagram tá bom, mas no Facebook tá muito longe. Tá mostrando o ambiente. Aliás, pessoal, fica a dica aqui, para quem quer fazer podcast e tá aqui em Nova York, o Gotham Podcast Studio provê toda a tecnologia, o know-how. Tem um técnico de som, o Mary, que está ali fazendo toda a edição para a gente. E quando a gente tiver um logo, tiver com um negócio mais formalizado, dá para colocar aqui, dá para colocar imagens. É impressionante o lugar, vale a pena conhecer. Deixa eu só falar uma coisa, isso é a ideia dele. Porque a minha ideia era fazer lá em casa. Só que vocês vão saber melhor da história dele na próxima entrevista, mas como ele é formação musical, é maestro e tal, ele é muito exigente com o negócio de som. Eu convidei ele para fazer comigo, ele disse, só faço com você se o som for profissional, vamos comprar os microfones. Eu falei, não gosto disso. Como é que nós vamos fazer? Aí ele falou, não, tem uns lugares assim profissionais, nós vamos descobrir. E descobrimos isso aqui, que é até um preço legal, vale a pena. Vamos ver como é que vai ser. Sabe o que é isso? Caridade com os ouvidos alheios. Ok. Vamos voltar para Miami, Yara. 1994, você chega em aventura, numa total aventura. E aí, quais foram os grandes desafios no começo? País novo, idioma novo, cultura nova. Mas aí tem histórias para o dia inteiro. Porque Escolhe uma os aí. desafios são os momentos mais engraçados que a gente passa. Eu lembro de uma história que a gente morreu de rir. E, claro, quando eu parei de estudar, eu fui me dedicar a... Parei de estudar, não. Quando eu parei de trabalhar, eu fui me dedicar a estudar inglês, né? E quando você muda para o país falando, nossa, eu fiz até o curso não sei o que das quantas, sei tudo de inglês. E quando chega na hora de falar, você percebe que você não fala nada. E aí, eu lembro que eu vinha com a minha mãe, e a gente ia passear no shopping e tal, procurar alguma coisa, e às vezes a minha mãe falava assim, pergunta onde é que fica uma loja de óculos aí. E eu continuava andando e tal. Ou uma outra vez ela, pergunta onde é que a gente acha não sei o quê. Eu sei que quando foi numa terceira vez, ela falou, deixa eu te perguntar uma coisa, você fala ou não fala inglês? Eu fiquei assim, falei, por quê, mãe? Porque tudo que eu mando você perguntar, você não pergunta. Aí eu falei, o problema é o seguinte, eu sei perguntar, mas quando eles disparam a falar, vai em frente, vira à esquerda, vira à direita, eu já não entendo mais nada do que eles estão falando. Então era assim, no começo foi tudo assim, mais com problema da língua mesmo, que a gente teve várias situações muito engraçadas. E aí você vira corretora de imóveis depois de uns anos em Miami. Como é que foi o início nessa carreira nova? Que você até então foi professora de música, foi dona de casa, foi esposa, foi mãe. De repente você está vendendo imóveis na Flórida. Isso mesmo, Arlete França falando aqui. Eu dava aula de música no Porto Seguro e dava aula de piano para os meus alunos. Então, você está perguntando como é que foi. Repete mesmo, Fred, o que você falou? Você foi de professora de música para dona de casa, mãe de família, esposa. De repente você começa a vender imóveis na Flórida. Então, como é que é isso? Eu tirei a licença de corretora meio que na brincadeira, para encher tempo, eu tirei. Mas, como todo curso, você só aprende conteúdo. E quando eu saí de lá, eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer. E, para minha sorte, e eu sou super agradecida por isso, por causa do Léo, da Elite, eu fui para a Elite International Realty em Miami, onde eu estou até hoje. E lá eu aprendi tudo.
Lá eu realmente, eles me ensinaram tudo. É uma empresa boutique, que é o tipo que eu gosto, porque você é conhecida por eles, você trabalha como se estivesse em família. E tudo que eu precisava, eu passava a mão no telefone e já tinha alguém para entender. Muito diferente de trabalhar numa empresa grande, onde você é um número e ninguém quer saber se você não sabe fazer aquilo direito ou não. Então, aí eu comecei na Elite e a coisa acabou ficando muito sério e virou quase que... E volta naquela época, Yara, tenta fazer uma retrospectiva rápida naqueles primeiros anos de corretora em Miami. Qual foi o momento assim que te pegou no pulo, que você ficou assim desprevenida ou algo que foi inusitado? Um momento assim que você falou, nossa, eu preciso aprender com isso. Foi no boom. No boom. Que boom foi esse? Foi quando, eu acho que eu não sei se vocês se lembram que teve a crise onde aqui teve a quebra da bolsa, onde tudo aqui ficou muito barato. Eu estava trabalhando 2008. com aquilo. Naquela semana, eu tive 5 contratos cancelados, todos aqui de compradores locais, porque ninguém sabia o que ia acontecer com o Só para a gente esclarecer, isso é setembro de 2008. Foi. Isso. Ele é bom de data, eu não. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito... Todo mundo ficou. O que nós vamos fazer agora? E lógico que foram quase que 2 anos muito difíceis, né? E aí, quando veio, foi mais ou menos em 2010, quando os brasileiros começaram a comprar muito aqui. E a Cris Delboni, que hoje é minha grande amiga, e eu a conheci naquela época, porque ela fez uma reportagem para a Veja, e falando sobre o mercado de imóveis de Miami. E ela me entrevistou, e eu lembro que fizeram mais de 300 fotos. Eu falei, uau, pensei que era coisa de... Estrela. Né, de estrela. Mas, enfim, eles escolheram uma fotinho. Eu falei que ela fez uma reportagem para ver... Foi para Isto É. Isso. E aí, aquela fotinho, eu estava na frente de um barco, numa marina, aquela fotinho foi na capa da revista. Na chamada, no topo da revista, não da capa. Não era a capa toda, era uma chamada. Bom, de qualquer maneira, os clientes vieram muito naquela época, mas por conta dessa revista também, muita gente. Então, eu realmente, naquela época, eu fiquei desarvorada, porque era muito trabalho. Graças a Deus, foi muito bom, não reclamo de nada. Mas eu me lembro que eu não dava muita conta de atender, e eu lembro de chegar em casa, deitar, cansada. E para sabe quando você se joga assim um pouco no sofá e acordar no outro dia. Olha. Foi uma loucura. Às vezes eu saía naquela época, ai, que saudade, era tão bom. Eu saía com 3 clientes num dia. Olha. Diferente. De manhã, pegava um para mostrar alguns empreendimentos, mas no meio do dia pegava outro para mostrar outros empreendimentos e no final do dia outros. De tão bom que foi aquela época. E isso é uma coisa interessante a gente ressaltar, que o trabalho de corretor de imóveis de brasileiros aqui nos Estados Unidos não envolve somente mostrar propriedades, mas se você está vendendo para estrangeiros, que é o nosso caso, a gente tem que mostrar a cidade também. A gente faz um trabalho de guia turístico, de concierge, de apontar, indicar lojas, indicar supermercados, indicar restaurantes, indicar toda uma gama de serviços que vai além dos imóveis. Então você... É bem desgastante no sentido de você estar sempre ali, né? Tendo que dar todas essas dicas. É a grande diferença que tem entre você trabalhar com clientes internacionais dos clientes locais, né? Porque o cliente internacional realmente precisa de todo o seu apoio. Desde a hora que ele chega até a hora que vai se realizar algum negócio. Ele precisa de um advogado para abrir empresa, que se ele quiser colocar o imóvel no nome de uma empresa, ele precisa depois, se ele vai precisar de um financiamento, ele precisa de toda a nossa indicação, inclusive depois, quando chega na hora até de ajudar a ligar a luz e tal. Então, é todo um trabalho que é muito diferente do corretor local, que eu vejo que agora aqui em Nova York, nós vamos chegar lá na parte de Nova York, o que aqui a maioria dos corretores tem que fazer? Abrir a porta daquele empreendimento que eles... você está olhando aí, o que está acontecendo? Estou só dando oi para o pessoal aqui. daqueles imóveis que eles têm a exclusividade de vender.
Que vamos falar aqui um pouquinho com o pessoal, vamos ver. Estou aqui. Sérgio Carroceiro está aqui, que legal. Sérgio. Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui no Instagram. Eu não consigo mexer muito aqui. Tem um comentário da Amanda que faz aqui. O brasileiro sente mais confiança em negociar com estrangeiros, né? Natural, né, Amanda? Pela proximidade cultural, a gente entende certas regras culturais que não são faladas, que são implícitas. Então, por exemplo, o brasileiro tem uma expectativa de um atendimento muito mais personalizado, muito mais caloroso. Um exemplo de diferenças culturais. Você, na primeira interação com um corretor americano aqui, a primeira pergunta que o corretor americano vai fazer é: qual é o seu orçamento? Quanto você quer gastar? Culturalmente no Brasil não se toca nesse assunto. E a gente tem que fazer um detetive, assim, uma brincadeira de detetive estratégica para poder chegar nessa resposta. Só um pouquinho. Tina, eu vi que você está aqui também. Isso aí. Então, essas diferenças culturais fazem com que a gente sinta mais proximidade no primeiro momento. E eu queria voltar só um pouquinho para falar sobre essa tendência do mercado que a Yara mencionou de 2008, do boom, né? Tá aqui uma recomendação de um filme que em inglês chama The Big Short, que eu não sei o nome em português, mas vale a pena vocês assistirem, se vocês não assistiram ainda, que ilustra exatamente o que aconteceu durante a crise imobiliária aqui nos Estados Unidos de 2008, que foi precipitada pelos financiamentos extremamente inseguros, né, e arriscados. Que eu lembro na época em Miami, que foi um dos epicentros dessa crise, o manobrista do prédio, a funcionária, diarista, eles tinham 4, 5, 6 apartamentos e casas que eles estavam financiando, às vezes, 90% do valor do imóvel, né? E é um pouco louco de pensar quando a pessoa tinha uma renda tão baixa, né? Lembra? Yeah. Porque o crédito era totalmente liberado. Você não precisava provar se ganhava bem ou não ganhava bem. Você só assinava um papel, você está qualificado. Então, você tem uma convergência de fatores. Isso acontecendo aqui nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a economia do Brasil, naquela época, né? 2009, 2010, prosperando. O poder de compra do brasileiro aumentando, porque o dólar com o real estava 2-1. Não era? 1,80, Nossa, 2. que coisa boa. Eu cheguei a vender muitos imóveis a 1,50, 1,60, 1,80, que era uma beleza. E hoje ele bateu 4,30. Olha que diferença. E a gente continua vendendo. Olha que coisa boa. Claro que não na mesma quantidade. No mesmo que volume, tinha, né? Mas Que bom. A gente está falando de economia, de histórias pessoais, Só um pouquinho. De vida. Eu queria abrir para o pessoal. Vocês, por favor, façam perguntas também sobre comentários da minha vida, o que eu puder. Eu respondo, o que eu não puder, eu conto assim. Se for segredo, conta no private message, no inbox. Bom, vamos lá, Yara. A gente está em Miami, você está vendendo imóveis, 3 clientes por dia, chega em casa para dar uma encostadinha, acorda no dia seguinte de tão cansada. E aí o que acontece depois disso? Mas em situação? Porque essa situação durou bastante tempo. Sim. Porque, assim, eu já quase 20 anos no mercado, é assim, né? O mercado também é assim, o mercado de imóveis. Cíclico, né? É cíclico, sobe e desce, né? Então, aí depois de uns anos para cá, nós começamos... Quem que tá falando, Yara? Perfeito, é super interessante. Você e Fred são top. Oi, que bonitinha a Cuca. Beijo, Cuca. Olá, Adriana, obrigado pelo seu comentário também. Estamos juntos. A Iracema, obrigada, querida. Tão bom ver você, obrigada. E aí, quem que está aqui, Adriana? Muito legal as informações interessantes e importantes, muito legal ouvir as pessoas entendidas e inteligentes. Adriana Mesquita Comarim. Obrigada, querida. É isso não? Comartim. E vamos combinar, né, que esse ambiente aqui passa uma credibilidade que a gente é artista, né? Que parece que a gente está no rádio há 20 anos. Mais ou menos, porque eu estou achando essa câmera muito longe ali do Facebook, podia vir mais perto. Boa. A do Instagram. A próxima vez a gente aproxima. Bom, aí depois veio a parte cíclica, né? Que deu uma caída nos imóveis aqui. Começou a ter, tanto em Miami como em Nova York, né, um excesso de construção e pouca demanda. Aí, quando você me perguntou o que aconteceu, o que aconteceu é que você já estava morando aqui e nesse meio tempo, o Felipe, meu filho mais novo, mudou-se para a Califórnia. Mas eu não me dei conta, assim que eu vivia, porque eu sou solteira. Anotem o perfil. #solteira.
Aí eu não notei que eu estava vivendo sem família. Muitos amigos queridos que eu amo de paixão em Miami, mas família não. Então, o que acontecia? Eu não dei conta que eu tinha carência de família. E aí, quando o mercado deu uma caída, eu comecei a me sentir um pouco só. E aí eu comecei a vir para Nova York para passear. Porque mais perto, né? Porque o outro filho mora na Califórnia, que é um pouco mais longe. E como o Fred trabalha no mesmo mercado que eu, achava interessante visitá-lo. E de vez em quando eu saía com ele aqui atender clientes e tudo. Como é que tá esse lencinho? O lenço está ótimo, Yara. Parabéns. Tá. E aí, eu comecei a me interessar. Eu falei, peraí, acho que eu vou abrir meu leque. Eu vou tirar uma licença aqui em Nova York também. Você não perguntou, mas eu estou contando como é que eu vim parar Ótimo, aqui. é isso que a gente quer saber. De São Paulo para Miami, de Miami para Nova York. Ela não fez voo direto. Muitas pessoas fazem voo direto São Paulo, Nova York, sem escala. Ela fez escala em Miami. E essa mudança para Nova York, sem falar do lado profissional agora, vamos falar do lado pessoal. O que te motivou, além de estar próximo do filho, mas lá no fundo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas contemplações de prós e contras? Fred, eu não penso muito. É isso aí, vamos lá. Eu não penso muito. Quando eu tenho uma intuição forte, eu vou em frente. E essa coisa veio aqui muito fortemente. Eu jamais pensei em um dia morar em Nova York. Eu adorava Nova York para vir assistir shows da Broadway ou para restaurantes e voltar para casa, né? Mas, de repente, eu falei, eu acho que eu posso morar aqui, né? E... Aí você fez uma experiência primeiro, como é que foi? Não, eu fiquei mantendo a base lá e cá, viajando para lá e para cá, até que chegou um tempo que eu pensei, com o pé nas duas canoas, vai ser complicado, porque em Miami eu domino o mercado, eu sei tudo o que acontece lá, na palma da mão, quando eu converso com um cliente, 5, 10 minutos eu já sei qual é o projeto que vai ser ideal para ele, mas eu precisava conhecer o mercado de Nova York, para poder dizer... Eu sou corretora em Nova York, pode vir comigo que eu vou te ajudar. E aí eu resolvi mudar e aí ficar mais tempo aqui. Tem perguntas? Vamos falar. Maria Enir diz que vai ser nossa cliente um dia. A gente aguarda com alegria te receber como cliente, Maria. Casinha, beijo, saudades de você também. Marisa, olá a todos. Saudades, Casinha, quem tá aqui? Aí a Maria Enir, você tá seguindo aí, ok, eu tô vendo. E Yara, muitas pessoas falam que você fez o reverso da maioria dos americanos que passam a vida em Boston, Nova York, Chicago, cidades que têm as 4 estações bem definidas e um inverno bem rigoroso. E aí, quando eles estão na idade mais ou menos da Yara, que vai ser um mistério, nunca será revelada, eles tendem a ir para a Flórida para se aposentar, para curtir a praia, o sol e a vida boa. E você fez o movimento reverso e muitas pessoas te questionaram, mas como assim você se mudando de Miami para Nova York e não o contrário? Você lembra quantos momentos reversos eu já fiz nessa vida? Verdade. Eu gosto de andar fora da fila. Se não seguir. Eu gosto de quebrar paradigmas, desde que eu não esteja ofendendo ninguém, né? Eu gosto de quebrar os paradigmas. Por que todo mundo vai para lá? Eu sei, vai para aposentar, porque, né? Eu vivi 20 anos em Miami. Eu amo Miami de paixão, mas chegou num momento que eu já não tinha mais o que explorar em Miami, na minha cabeça. Eu gosto de coisas novas. Desafio novo. Eu não gosto de rotinas, eu gosto de estar sempre buscando novidades. E aí eu falei, puxa, eu vou começar tudo de novo. E você é assim desde sempre? Sempre. E de onde você acha que vem isso? Não sei, como é que eu vou saber isso? Porque os ouvintes querem entender um lado da Yara. Eu acho que um pouco dos meus pais também. Meus pais também eram um pouco assim visionários e eram sempre de fazer coisas assim bem diferentes do que se esperava. E depois fui casada há 25 anos com um homem extremamente inteligente, teu pai extremamente visionário e que tinha isso, se está todo mundo indo para lá, fique esperto, você tem que pegar um caminho diferente. E eu acho que eu fui aprendendo e aceitando essa maneira diferente de ser. Olha lá, Jurema, que lindinhos os filhos. O filho entrevista a mãe. Ju, quando você estiver aqui, nós vamos entrevistar você.
Ai, boa ideia. E você sempre diz para mim e para as outras pessoas que conversam contigo... Sérgio, o padre Sérgio entrou lá. Oi, diga. Você sempre diz para as pessoas, questione tudo. Sim. Regras, Sim. questione ideias. Sim. Conta pra gente mais um pouco dessa tua atitude. Eu gosto de quebrar ditados, porque eu questiono tudo. Por exemplo, quando fala assim, aquele fulano lá não tem jeito, pau que nasce torto morre torto. Só que ser humano não é pau. Né? E eu acredito que as pessoas mudam. Então, eu não engulo as coisas do jeito que elas vêm, sempre. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui aprendendo mais que todo statement, como a gente diz, como é que vai falar isso em português? Toda afirmativa. É uma frase pronta, tem alguém que escreveu isso, escreveu por alguma intenção ou com algum sentimento, que às vezes não é o da maioria. E muitas vezes isso vai passando de geração para geração, de pai para filho. Minha filha tem que casar, chegou numa idade, tem que casar. Por que chegou naquela idade, tem que casar? Isso lá no meu tempo, né? Hoje em dia a coisa é diferente. Então, eu sempre sou de questionar tudo, quase que 100%. O Rogério está aqui com a gente, está falando, ela quebra tudo. Rogério, já a gente se vê em Miami. Rogério Cury, grande pianista brasileiro, que é também um inovador e pioneiro do formato de concerto tecnológico, fazendo lives pelo Facebook que viralizaram, e desde então o Rogério está viajando o mundo, tocando em casas, em lugares, em casas de show, salas de concerto, não só interagindo com o público pessoalmente, mas também com o público virtual. E a gente vai estar com o Rogério em Miami em abril, 17, 18, 19 de abril, né, 20, Yara? depois eu vejo, é de 17 a 21 de abril. Só que as lives do Rogério tem 400, 500 pessoas, né? Nós ainda vamos chegar lá, Fred. Ô, Rogério, é qualidade, não quantidade. Não, senhor. Tô brincando. Pergunta o truque. Acho que a gente tem que tocar, Fred. Você podia tocar um violino. Toca um violino aí. Dá uma palhinha pro pessoal, quem sabe. Bom, vamos lá, Yara. Agora você está em Nova York e você está aqui há quase 3 anos como residente de Nova York. O que você sente saudade de Miami? Fred, quase 3 anos, não. 2 anos. Quase 3. Não, você está enganado. Antes eu ficava na ponte aérea e tal, mas tudo bem. Tudo bem, o pessoal não vai checar com a gente. Não, e assim, aquelas coisas que a gente falando de quebra de paradigmas, né? Ou de aquilo que já tem, como é que a gente fala, cristalizado, né? Rogério vai ser entrevistado também. Isso, né? Vai. Bom, aí o Rogério tem histórias boas para contar. Obrigado, Arilda. Tamo juntos. Muito obrigado pelo apoio. Oi, Arilda, amiga daqui, jornalista, querida, tem Opa, uma que filha honra. maravilhosa, uma hora precisamos conversar com ela também. Mas aí, Fred, quando eu falei que vinha para cá, aquelas coisas, todo mundo fala, mas o inverno de Nova York você não vai gostar, o inverno se prepara e tal. Bom, para começar, acho que aquecimento global, o inverno desse ano, Tá bem ameno, viu, tá gente? ameno. Não tá muito Mas, frio. gente, eu morei quase 23 anos em Nova York. Eu só usava... Em Miami. Desculpe, em Miami. Usava só blusinha de alça. Regata. Aqui a gente usa lencinho, cachecol, botas, casacos. É uma delícia. Pense numa mulher elegante. Pense. Que Olha lá. gosta de ficar elegante. Como é que eles chamam? Na elite me chamam de... Perua. Pois é. Perua. Mas eu não fico ofendida, eu sei que é carinhoso. A Solange falando aqui, experiência fantástica, pessoalmente, do profissionalismo da Yara e do Fred, super competentes. Obrigada, querida. Obrigado, Beijo, Solange. beijo. Agora vamos lá. Então tá bom. Esse pessoal criou um pânico ao redor do inverno, porque o inverno, aí você foi lá, viu que o inverno não era naquelas coisas. Ô, Fred, eu acho assim, principalmente por causa do nosso tipo de trabalho. O dia que está nevando, cliente não quer ver apartamento, ninguém quer ir para a rua. Então, e como a gente tem também um trabalho que não depende de chegar no escritório das 9 às 6, a gente trabalha muito de casa se quiser. Então, no dia que está nevando, o que tem de filme bom e série da Netflix para assistir? Então, eu não senti a necessidade de sair para a rua quando está nevando. Então vamos lá. Você não sentiu saudade do clima de Miami? Eu adoro o clima de Miami. Tá.
Mas isso uma coisa não substitui a outra. Então vou fazer uma outra pergunta. O que você sente saudade de Miami? Dos amigos. Dos amigos. Com certeza. Gostaria de poder conviver mais com ele, que essa turma tão querida, principalmente... Amigas da Yara de Nova York, vocês estão ouvindo, né? Porque lá é muito bom. E assim, são os amigos mais próximos de todos os conhecidos. Porque Miami hoje é uma cidade cosmopolita. Tem eventos se você quiser sair. Todas as noites você sai. Isso é gostoso. É uma cidade global, né? Isso eu sinto um pouco de falta aqui, de ter mais amigos. Mas eu já estou fazendo meus amigos aqui, com certeza. Belíssimas amigas e amigos. Exato. Mas lá tem bastante. Agora o Rogério vem aqui. Para morar em Nova York tem que ser chique igual você. Tem que ter cara de Nova York. Não precisa. Todo mundo anda no metrô de manhã. Isso que é bonito dessa cidade. É uma cidade que democratiza tudo. Tem milionários e pessoas ali que estão em início de carreira, jovens, velhos, todas as cores, idades, no metrô juntos de manhã. E de tarde e de noite. Exatamente. Então vamos lá, Yara. O que te surpreendeu em Nova York que você não esperava? Eu, sinceramente, também tem uma coisa que eu gosto de ir para os lugares, seja para férias, seja para qualquer momento novo, baixíssima expectativa. Porque, lógico, a gente já aprendeu que quando você vai com a expectativa muito alta para qualquer coisa, você acaba sempre se decepcionando. Então, a minha expectativa aqui era assim, tudo era novidade. Igual quando eu mudei para Miami, tudo ia ser novidade. Então, tudo era um aprendizado novo e tal, e estar perto de você como família, não dá para estar todos juntos, que o Felipe está aí na Califórnia, já era uma coisa boa para mim. E como a gente trabalha na mesma área, isso também preencheu bastante. Agora, se você me perguntar assim, eu também gosto eu nunca me arrependo das coisas que eu faço, de verdade não. Porque uma coisa que não deu certo, com certeza eu tive algum aprendizado daquilo. Ou alguma coisa que eu fiz errado, também eu volto atrás e tal. Mas eu não me arrependo das coisas que eu faço. Mas sempre vem na minha cabeça assim, por que eu não mudei para Nova York antes? Por que isso? Porque eu vim aqui, como eu sou de São Paulo, Nova York tem uma... Quem que é? Eu também prefiro ser surpreendida, de baixa expectativa, a Ana falou. É isso mesmo, Ana Fidelis. E porque Nova York, eu acho que tem uma energia assim muito de São Paulo. E eu fiquei muito tempo acostumada em Miami, e Miami é uma cidade que tem um ritmo mais lento. Não sei se é por causa do clima, ou porque as pessoas lá... Realmente é um outro ritmo, né? É um ritmo mais assim, valsa. Aqui é um frevo. Então, você acaba que entra nessa vibe de querer produzir, E aí eu achei que é o meu jeitão. A Andressa pergunta pra gente: Oi, Fred e Yara, eu li que menos de 40% dos nova-iorquinos têm imóvel próprio. Vocês que são da área, quais os obstáculos para financiar o imóvel? Vamos lá, Andressa, obrigado pela sua pergunta. Menos de 40% dos nova-iorquinos têm seu imóvel próprio por uma simples razão. Eles são caríssimos. Os apartamentos aqui em Nova York começam na casa dos 800, 700, 800 mil dólares. E nem todo mundo tem esse dinheiro para dar de entrada, né? 30% de entrada. O americano que tem crédito, renda aqui nos Estados Unidos, ele consegue financiar até 90% do valor do imóvel, e muitas vezes, se é a primeira vez que ele está comprando imóvel próprio, existem alguns programas do governo onde ele consegue dar somente 2% de entrada. Mas para os estrangeiros a situação é diferente. O estrangeiro tem que dar 30% de entrada do valor do imóvel e consegue financiar o resto. Alguns bancos fazem esses financiamentos para estrangeiros. Outra razão que Nova York... Só 40% dos nova-iorquinos são donos dos próprios imóveis, é porque Nova York é uma cidade de muita transiência, muita impermanência. As pessoas vêm para Nova York para uma temporada, para um período, e tendem a se mudar muito rapidamente. As pessoas vêm aqui para estudar nas melhores faculdades do mundo, começarem as suas carreiras em estágios, em empregos, mas logo elas... Quando começam a ter filhos, criar raízes, elas geralmente se mudam ou para os subúrbios, ou para lugares como Flórida, ou para cidades onde o custo de vida é mais barato. Então existe bastante fluxo de entra e sai, não só das pessoas locais, nacionais, como
internacionais. Espero que isso responda a sua pergunta e a gente pode falar mais no direct, se você tiver mais dúvidas. Obrigado. O menino é bom. Eu que ensinei tudo. Vamos lá. Tomara que essas lives sejam semanais. Olha, a gente esse é o plano. Esse é o plano. Eu quero ver se a gente consegue o horário aqui para a semana que vem. Daí eu vou querer saber da vida do Fred e vamos continuar falando. Mas depois nós vamos começar a trazer outros convidados. Surpresa, gente. A gente vai chegar surpresa. Lá. Conta pra gente, Yara, agora uma história engraçada nesses anos de lidar com clientes aí. O que vem à mente aí pra você compartilhar com o público que é engraçado? Bom, tem muita história engraçada que uma vez eu até estava falando com o Daniel da Elite, a gente dava para escrever um livro, porque todos nós temos histórias super engraçadas. Olha lá, o Rogério quer muito experimentar o Nova York para morar. Meu filho, bota o sonho na cabeça. Venha, estaremos te recebendo de braços abertos. Manda para o universo que o universo se vire. O universo responde, ou não é? O universo só diz sim. Então, tudo que a gente quiser nessa vida, a gente pensa que o universo diz sim. Então, tem que tomar cuidado com o que o universo fala. Dá um exemplo. Fala assim, aquele menino aquele fulano é um sonho. Fala uma coisa assim. O universo fala, é. Às vezes do marido você reclama, o meu marido é um chato, o universo fala, e cada vez ele vai ficar mais chato. Você tem que falar, meu marido é um príncipe encantado. Isso aí. E o universo vai dizer, aí ele se transforma. E aí você acredita. Acontece, believe me, você tem que acreditar que o pensamento positivo, o otimismo, a energia positiva muda tudo. Boa, tá. Falou com propriedade. Vamos falar de o que... Conta a história engraçada, alguma aí de um cliente que você teve. Bom, teve uma história, não sei se foi bem engraçada, ela foi esquisita. Um cliente que mora no Brasil me deu o apartamento dele para vender aqui, a gente trabalha com exclusividade, então só eu tinha a chave. Qual o CPF do cliente, você pode revelar? Você tá louco? E aí, aqui a gente não dá nome de nada, só de quem permite, né? E bom... Mas não é esse o caso. E aí, eu tinha a chave do apartamento e tive alguém que me ligou e pediu para visitar o apartamento. Só que estava vendendo, né? Estava vendendo. Eu era a responsável por abrir a porta para mostrar o apartamento. E eu lembro que vieram, acho que elas eram venezuelanas, estavam com a corretora venezuelana, eram umas 4 mulheres, mas assim, super alegres, conversando uma com a outra, contando outras histórias. E quando eu vou abrir a porta com a chave, a porta não abre. E elas não perceberam. Nossa, eu fui uma artista aquele dia. Elas ficaram tentando e não conseguiam. Eu não conseguia abrir a porta. Aí eu vi que ela estava trancada por dentro. Opa! Aí eu falei que tem coisa errada aqui. Aí eu toquei a campainha, bati na porta. Nisso, tinha aquela correntinha, abriu, que eu vi que era a housekeeper, a moça que cuida. A diarista. A diarista, com uma toalha assim na frente, porque eu só enxergava aqui daqui para cima. Ela estava sem roupa, com uma toalha assim na frente. Eu falei, o que está acontecendo? Eu quero mostrar o apartamento, eu preciso... Ela ficou toda espantada. Eu falei, e você, por que você está sem roupa? Ela, senhora, muito caliente, muito caliente. Caliente. Olha que caliente. Aí ela falou assim, um pouquinho, já vem. Aí ela encostou a porta e as moças não perceberam, graças a Deus. E eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Quando eu abri, o apartamento era dividido, a planta. Então, o quarto principal era para cá e o outro para cá. E eu vi que ela correu para lá e fechou a porta. E eu falei para as clientes e para a corretora, vão para o lado esquerdo, olhar aqui, isso aqui. Corri lá. Quando eu corri, abri a porta e eu vi um rapaz saindo pela varanda, pela janela. Escapando pela janela, hein? Coisa de filme. Mas olha, eu vou te contar. Eu fui atrás dele, eu falei, você não saia dessa varanda, você faça de conta que você está fazendo alguma coisa trabalhando aqui e você arruma essa cama rapidinho. Eles estavam rezando? Ah, claro. Sim, certo. Sim. Então, isso foi um aperto que depois eu dei risada. Mas, enfim, na hora que eu saí de lá, eu liguei para o proprietário, contei, dei um rolo, porque aí depois... Bom, aí não conta para nós. Não, assim, a gente quer saber o babado. Mas porque como a faxineira foi indicada pelo concierge do prédio e o rapaz que ela estava era o segurança do prédio,
teve um processo, o dono do apartamento processou e depois eles foram mandados embora. Foi chato. Então, você pediu para contar um negócio engraçado, eu lembrei isso. Porque depois eu dei risada de tanto nervoso que eu passei. Bom, vendeu o apartamento para o seu cliente? Não, mas não para esses. Acabou vendendo no futuro, mas não para esses. Mas elas não perceberam nada. Eu fui uma artista. Aliás, nessa profissão, o que a gente mais tem que ser é artista. Por quê? Porque eu digo assim, cada cliente é diferente do outro. E a gente tem que, em cada vestir um personagem diferente. Em que sentido? Explica, dá um exemplo aí para nós. No sentido que, assim, eu penso assim, desde que você seja verdadeiro e honesto. Eu penso assim, quando você está vendendo, principalmente um imóvel... Frederico, você vai pôr o microfone na minha boca, eu não aguento mais. Essa é a ideia, gente. Como é que está o som, hein? O som está ótimo. Aí, eu penso assim, quando você vende qualquer coisa... Principalmente a gente que trabalha com um volume alto de dinheiro, a gente tem que vender muito confiança e credibilidade, né? E é uma coisa bacana que a gente aprendeu é ter muito respeito com o dinheiro das outras pessoas. Então, você tem que falar a mesma língua do cliente. Então, se você pega um cliente extremamente acelerado, ansioso e agitado... Bom, mas mais acelerado do que eu estou, ele vai comprar com que eu sou, né? Não vai ser difícil falar a mesma língua. Então, como você disse, que talvez seja um truque de vendas que ajuda a gente a criar uma empatia maior com o cliente e a gente entrar na mesma sintonia e faixa do cliente. Sempre. Porque antes do cliente comprar qualquer coisa, ele compra você. Exato. Se ele não te comprar, ele não vai comprar nada, nem que esteja baratíssimo. É capaz até dele procurar um outro corretor e olhar até aquele mesmo imóvel, mas o cliente primeiro tem que comprar você. Ou seja, a confiança tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir. Então, falar a língua do cliente, você não pode, às vezes... Eu não sei te explicar direito, não é nada... É uma coisa muito natural. Autêntica, né? Autêntico quando acontece. É tentar falar a mesma língua do cliente. Quando você vê que um cliente vem de um determinado nível, você não pode estar falando de determinados assuntos que você sabe que o cliente não vai entender. Deixa eu ver que tem uma coisa grande aqui. Da quem que é? Da Meyers. Oi, Yara, moro em Tallahassee, estou fora do mercado do trabalho, cuidando de filhos há vários anos. Meu plano é voltar no mercado como real estate agent. Qual o conselho que me daria? Muito obrigada. Bom, o conselho que eu dou é o seguinte, a gente não aprende nada na escola, mas tem que fazer o curso, né? Para você poder ter a licença, tem que fazer o curso. Aliás, né, hoje em dia, acho que se as escolas não mudarem o jeito de ser, cada vez se tem menos necessidade, a não ser que seja obrigatório para ter um diploma, que é no caso de ter a licença. Porque informação o Google oferece. YouTube. O que você precisar, YouTube e tal. As escolas têm que ensinar a prática. Por exemplo, sabe o que eu gostaria, se eu pudesse chegar para alguém da escola e falar assim, que vai dar aula de real estate para você fazer o curso? Bota sentado assim um casal, faz de conta que são os clientes que querem comprar e conversa com eles. Você tem que ser assim, você tem que conversar assim, você tem que falar assim. Sabe, uma coisa mais prática. Mas ainda não tem isso. Você primeiro tem que fazer o curso, que você pode fazer online e depois prestar o exame no estado onde você estiver morando. E aí, o grande segredo do mercado é conhecer, para um corretor bom, estoque. É conhecer o estoque. Então, é sair passear. Eu lembro que sempre que vinham para mim me perguntavam, acabei de tirar a licença, muitos vinham trabalhar na mesma empresa aqui, eu me dá um conselho, você que tem mais experiência, eu falava, vai passear. Vai visitar todos os empreendimentos, os novos, de que você está fazendo um preview, né? uma visita antes. Fazendo uma prévia para o cliente. Uma prévia para o cliente e tal. Tem que conhecer muito o mercado, porque o ideal é quando você encontra alguém, um pouquinho de uma conversa, você já fica sabendo com a pessoa o que ela precisa e qual é o empreendimento ou o imóvel que mais vai se encaixar no padrão dele. Isso é maravilhoso. E nesse ponto, a gente tem duas perguntas legais aqui. Uma do Marcelo que diz, Fred, custo-benefício, para quem não conhece, aonde comprar em Nova York? Marcelo, essa é uma pergunta muito difícil, porque depende do tamanho, do preço, da localização e especialmente os objetivos da pessoa que quer o apartamento. Manhattan é uma ilha de 37 milhas quadradas. Ela é minúscula. Já o Brooklyn, cabem 6 Manhattans dentro do Brooklyn. Quer dizer, é um outro planeta à parte. É uma cidade
completamente autônoma, onde muitas pessoas que moram no Brooklyn nem precisam vir para Manhattan. Então, por exemplo, a maioria dos estrangeiros tendem a associar Nova York com o Central Park. Então, muitos querem comprar um imóvel ao redor do Central Park, que tem o Rockefeller Center, tem o Times Square, tem a Broadway, tem o Central Park, tem a loja da Apple. Então, tudo aquilo está mais na cabeça das pessoas. Então, ali você tem oportunidades caras, mas a localização é ótima. A gente percebe que tem clientes que gostam mais das indústrias criativas, moda, publicidade, tecnologia. Às vezes eles tendem a gostar de bairros como Soho, Tribeca, Financial District, que é na pontinha, no sul da ilha de Manhattan. E aí tem mais uma pergunta aqui da Andressa, que mora no Downtown Brooklyn. Andressa, sou muito fã do Downtown Brooklyn, somos fã. E ela pergunta, e realmente lá também é uma área que está em crescimento. Quero sim falar depois no Private Messenger, quero começar a pesquisa. Vocês responderam a pergunta. Downtown Brooklyn é um bairro que não para de crescer e eu acredito muito que está em ascendência pela convergência de várias linhas de metrô ao redor que dão fácil acesso a Manhattan. Uma das coisas mais importantes para a gente ter em mente se a gente quer fazer um bom investimento no imóvel em Nova York é o imóvel estar próximo de uma estação de metrô. 5, 10 minutos no máximo, 5 minutos no máximo, caminhando para uma estação de metrô. Isso é o que vai definir a potencial valorização e liquidez desse imóvel, é a proximidade do metrô. Aqui, eu acho que foi a Tina que perguntou se a gente também trabalha com aluguel. Sim. Sim, também trabalhamos com aluguel. Trabalhamos com aluguel e vendas. E também administramos as propriedades dos nossos clientes que são estrangeiros e que só vêm aqui uma vez por ano e precisam de ajuda, às vezes, com o seguro, com o pagamento de condomínio, IPTU. Essa assessoria a gente também presta. Bom, vamos lá. A gente falta mais 10 minutos para a gente terminar o nosso podcast. E eu queria... Estou com calor, peraí. A Yara está com calor, gente. Para tudo. Vai lá. Conta pra gente... Qual foi o cliente mais difícil que você atendeu em 20 anos de carreira? E por quê? Não posso contar qual foi. Não, sim, lógico que não. Não precisa dar o CPF, mas... Eu não digo que são várias situações. Nenhum cliente é fácil. E eu penso que eu, como cliente de alguém, eu também não seria fácil. E tudo faz sentido. Então, mas a dificuldade mais difícil que eu percebi nesses anos todos... A dificuldade mais difícil? É feio isso, uma dificuldade difícil, né? A dificuldade mais difícil... A maior dificuldade? A maior dificuldade que tem é quando o cliente não sabe o que quer. Porque acontece isso. Uhum. E o brasileiro tem um pouco disso, ele parece que tem medo de dizer quanto ele pode investir, achando que aí, então, nós vamos pegar um imóvel que vale a metade e cobrar o dobro. Como se aqui a gente colocasse o preço em alguma coisa, né? Que o valor tudo é público. Recorde, como a gente fala. Mas tem clientes que não sabem direito o que quer. Por exemplo, em Miami, eu atendi várias situações de clientes que queriam apartamentos em tal lugar. Aí, de repente, ele muda a região completamente. Não sabe se é para morar ou se é para férias. Aqueles que não, realmente... Enfim. Aí, depois, de repente, não quer mais apartamento, é casa. E aí, você está vendo alguma coisa de 700 mil, daqui a pouco está vendo coisa de 3 milhões. A gente fica muito atordoado. E esses clientes, normalmente, não compram na hora. Eles levam... Já tive cliente que levou 8 anos para comprar. 8 anos. Exato. Esse foi o que mais demorou. E outra, tem outro tipo que é aquele que pensa que pode fazer o melhor negócio possível e que não quer, achando que ele pode ser explorado. Então, ele faz tanta dificuldade, ele coloca tanta dificuldade, e esses acabam fazendo o pior negócio. Mas por culpa deles. Entendeu? Você mostra isso e fala, mas isto aqui seria melhor para o seu custo-benefício. Mas ele atende o que ele acha que é e acaba fazendo um negócio que depois se arrepende. Mas, enfim. Bom, gente. O cliente sempre tem a razão. Essa é a grande verdade. Tá na hora da gente... Tá na hora da gente fechar aqui. A gente vai continuar essa jornada de áudio e vídeo semana que vem.
E a gente gostaria muito que o feedback de vocês fosse expressado aqui, tanto nos comentários ao vivo, mas também se tiverem algum feedback mais específico, por favor, façam no private, na mensagem privada, no inbox. A ideia é que a gente possa gerar um conteúdo de qualidade, mas também de valor, que vocês possam se beneficiar, que nós possamos aprender juntos e que a gente possa refletir também não só na parte de negócios, mas na parte de experiência pessoal, de crescimento de vida, né? Exato. Deixa eu só fazer antes que você encerre. Eu quero dar um oi aqui para Ivone Volpe Abdenur Camargo, a minha amiga de infância lá de Angatuba, onde eu vou encontrar no carnaval. Ivone, depois eu não sei se você chegou só agora, você assista a live do começo, porque eu falei do nosso encontro, estou super feliz em rever todos esses amigos que eu não vejo há 40, 50 anos. Ainda bem que tem Facebook e a gente vê as carinhas deles, como é que estão hoje em dia, mas não são todos. O podcast de hoje é #Angatuba. Isso. Se vocês não sabem onde fica Angatuba, vá no Google ver a cidade que charmosa que é. Amigos, muito boa noite para vocês aí no Brasil. Bom fim de semana. Antes, só um beijo e um abraço aqui para Nancy e o Bairro, que eu tô vendo eles aqui também. Beijão grande para vocês. Obrigado, Nancy. O João Elisário aqui também, do nosso grupo de Angatuba, todo mundo aqui. Obrigado. Beijo, vejo vocês a semana que vem. Se Deus quiser, eu aviso quando vai ser. Isso aí, Andressa. A gente está aqui para ajudar os nossos brasileiros em português a atender essas perguntas. E, Ademar, obrigado pelo comentário. Amigos, bom fim de semana. Nos vemos na semana que vem. Até logo. Beijos, avisa o rapaz lá para tchau, fechar. Tchau, tchau. Tchau. Terminou? E o live? Não sei, eu acho que não ainda.